Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada pela Tua presença. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde. Obrigada, Pai, porque nós já somos curados e sarados em Ti. Obrigada, Pai. Magnifica a Tua palavra, magnifica Jesus. Oh, Pai, obrigada porque não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Mas, Pai, teremos os olhos do nosso entendimento abertos para compreender as Tuas verdades, para viver nas Tuas verdades. Obrigada porque somos livres em Ti, Pai. Livres em Ti, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Boa noite, a paz, irmãos. Ô, Pai bom, tudo bem? Graças a Deus. O Senhor é bom, muito bom. Como eu sou grata ao meu Pai. Obrigada, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Cristo, aquele que cura. Amém? Ô, Pai bom. Ai, Senhor, e para iniciar, o Espírito Santo me conduziu a gente magnificar primeiro a palavra de Deus. Eu queria ler com os irmãos lá em Hebreus 4:12. Diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, ela é poderosa e mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos, mente e as intenções do coração, o espírito. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela traz vida, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é capaz de gerar vida e fé dentro de você. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela é capaz de salvar a sua alma, ela é capaz de vivificar o seu corpo, de trazer vida ao seu corpo, de renovar e trazer luz para a sua mente. Amém? Se hoje você ouvir essa palavra, permita que ela caia com mansidão no seu espírito. Receba a palavra de Deus. A Bíblia, lá em João 1, capítulo 1, logo nos primeiros versículos de João, vem falando que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus e a palavra são um. Então, receba Jesus hoje, receba com mansidão essa palavra, deixe ela cair no seu coração, deixe ela queimar dentro de você, no seu interior. Jesus já havia ressuscitado e 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém frustrados, indo para Emaús. E eles não conseguiam reconhecer Jesus, mas durante a ceia, né, eles tiveram os olhos iluminados e eles perceberam que quem estava com eles todo aquele período era Jesus. E algo que eles falaram foi: bem que quando ele falava das Escrituras, ardia o nosso coração, ardia dentro de nós algo. E se isso acontecer, permita, receba com mansidão, porque essa palavra vai trazer cura para o seu corpo, essa palavra ela transforma a sua vida e ela é poderosa. Amém? Ô, Pai bom, a palavra de Deus ela é infalível, completa e final. Não se acostume com a palavra, irmãos. Receba cada dia como se fosse a primeira vez. E se empolgue como se fosse a primeira vez que você estivesse recebendo essa palavra. A nossa atitude com relação à palavra de Deus deve ser de obedecê-la, sem vacilar. Não duvide, não duvide. Creia somente. Deixa cair, deixa assentar no seu coração. Amém? A palavra de Deus e Jesus são um. Então, quando você libera uma palavra de cura, é como se o próprio Jesus estivesse curando. E isso como é que você pode provar, Marli? Lá em Mateus 8, do versículo 5 ao 13.
Jesus se encontra, né? Jesus estava em Cafarnaum, se encontra com um oficial romano que suplica que Jesus fosse visitar o servo dele, que estava acamado, paralisado, com dores terríveis. E Jesus disse simplesmente assim, eu vou até a sua casa para curá-lo. E ele falou assim, não, Senhor, eu não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. O que ele quis dizer aqui? Olha, Senhor, uma única ordem, palavra sua, é como se você estivesse lá. E aquele servo, irmão, ele foi curado porque houve fé, foi encontrado fé no coração desse oficial romano. Amém? Então receba essa palavra com mansidão e a palavra de Deus ela vai te dar vida e ela vai te sustentar. E a mesma palavra que cura o doente é a mesma palavra que vai permanecer, que vai permitir que aquela pessoa que está sã, saudável, permaneça daquela maneira. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é viva ela é viva e poderosa para curar o enfermo, como também para manter são, saudável aquele que está bem. Então é necessário a gente estar bem alimentado, amém, dessa palavra, em nome de Jesus. Lá em João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa pessoa não entra em condenação, ou seja, ela não será condenada, mas passou da morte para a vida. Então, nós que ouvimos a palavra, foi gerado fé no nosso coração, foi gerado fé no nosso espírito. A gente creu naquele que enviou Jesus, que tem a vida eterna, já não estamos mais condenados. Ou seja, já podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa, sem medo, mas passou da morte para a vida. Então, quando eu recebo a Jesus Cristo, eu passo da morte para a vida. E doença, irmão, não é sinal de vida. Amém? Doença não vem de Deus, doença não é sinal de vida. Então, a palavra de Deus, ela é a palavra rema. O que quer dizer rema? A palavra avivada. É uma palavra cheia de poder. Então, quando você recebe uma palavra avivada, uma palavra cheia de poder dentro do seu espírito, você deixa essa palavra cair. A primeira coisa, quem lançou essa palavra foi Deus. E agora que você creu com o seu coração, você precisa declarar com a sua boca. E aí você está entrando em concordância, porque Deus falou e você também. Dois concordando e a palavra vai e faz o efeito que ela foi lançada para fazer. Então, quando você receber uma palavra rema, uma palavra avivada, cheia de poder, não fica só com ela aqui dentro, não. Abra sua boca e declare. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 4:13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Esse é a fé do tipo de Deus. A palavra de Deus já foi lançada, é como se Deus estivesse falando e foi deixado no meu espírito. Agora eu preciso concordar com essa palavra. Eu preciso entrar em concordância para liberar o poder que há nela para uma situação especial. Então a palavra saiu da boca de Deus, foi lançada no seu espírito, agora ela precisa sair pela sua boca para se tornar uma espada afiada. Efésios 6:17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tanto em Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Em Efésios 6:17, que diz que a palavra de Deus, nesses dois versículos, a palavra significa uma palavra viva, poderosa, avivada e cheia de poder. Marli, então o que eu preciso fazer? Eu preciso me encher dessa palavra. Eu preciso me alimentar. Eu preciso receber Jesus. Coloque diariamente a palavra de Deus dentro do seu espírito. Se alimente. Por quê? Porque por meio da palavra, eu me expondo à palavra, a fé vai chegar. E palavra e fé tem tudo a ver com cura, e os irmãos vão ver por quê. Amém? Nós iremos ver nos evangelhos que a cura, ela precede a cura, né? A pregação precede a cura.
Então, lá em Mateus 4:23, diz assim: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do Evangelho, ou em algumas versões diz pregando o Evangelho, pregando as boas novas do reino, anunciando em outras versões, e curando as pessoas de todo tipo de doença. Então, a gente está vendo aqui que Jesus, ele ensinava, ele pregava as boas novas e pessoas eram curadas. Por quê? Ouvir, a fé é gerada no coração. E aí é como a gente vê lá em Atos 8, que Paulo estava pregando, e Paulo viu que um coxo que era coxo desde, ele era um aleijado desde nascença, né? Desde criança, ele nunca tinha andado. E enquanto ele ouvia a palavra, Paulo viu, pelo Espírito, eu creio, que aquele homem tinha fé para ser curado. E simplesmente Paulo falou assim: levante-se. E aquele homem começou a andar. Pelo quê? Pela fé na palavra. Então, ele recebeu a palavra, a fé foi gerada dentro dele. Lá em Marcos 16:20 diz: os discípulos foram por toda a parte, anunciando a mensagem, ou pregando o evangelho por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles. Como, irmãos, o Senhor confirmava a palavra por meio de muitos sinais. E entre esses sinais aqui também está incluído curas, milagres, pessoas sendo libertas de espíritos imundos, amém? Lá em Atos 14, do 8 ao 10, a gente vê aqui Paulo e Barnabé em Listra. E enquanto Paulo estava ali pregando a palavra, um homem foi curado, como eu comentei, e Paulo viu que havia fé para ele ser curado. E, irmãos, então a gente está vendo aqui que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu preciso me expor a essa palavra, eu preciso receber dessa palavra com mansidão, eu preciso deixá-la queimar a ponto de fé ser gerada no meu coração. E eu não preciso somente crer com o coração, mas eu também preciso declarar isso. E eu queria falar com você que Jesus, né, o verbo, como está lá em João 1, né, a palavra de Deus, Jesus, ele tinha poder e autoridade. Deus havia dado a ele poder e autoridade. E as ações e as atitudes de Jesus durante o seu ministério terreno, essas ações eram como se fosse Deus realizando. Como é que eu sei disso, Marli? Você vai lá comigo agora para Hebreus 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, ou seja, Deus havia falado muitas vezes antigamente, né, pelos pais, né, Abraão, por Moisés, entre outros, pelos profetas que estão lá no Velho Testamento, mas a nós, não só aqueles irmãos da igreja primitiva, a nós. O Pai tem falado a nós nos últimos dias por meio do seu Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. A quem Ele constituiu herdeiro de tudo e por quem Ele fez o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, Ele expressa a imagem da sua pessoa. Ele é a exata expressão do Pai. Então, Jesus, ele andou pela terra e ele era a exata expressão de Deus. Então, você pode falar assim: então, tudo que Jesus fez representa o que Deus é, sim. A gente não vê durante o ministério terreno de Jesus ele colocando doenças em pessoas, ele matando pessoas, muito pelo contrário. Amém? Jesus, ele era movido de íntima compaixão quando ele via alguém doente, alguém sofrendo. Ele não queria, aquilo não era a realidade que ele queria para aquele povo. Não era aquela realidade que ele queria para a humanidade. Amém? Então, Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, libertou vidas que estavam cativas por espíritos malignos. Então, Jesus estava aqui na terra fazendo o bem. Irmãos, o nosso Pai, ele é bom. Ele tem planos de paz, planos bons a seu respeito. O Pai não deseja colocar enfermidade em ninguém, porque Ele não precisa usar métodos de Satanás para ensinar algo aos seus filhos, de forma nenhuma. Isso não é o caráter do nosso Pai.
E quando eu conheço o caráter do meu pai, eu confio nele. Eu sei que ele não vai ele não está chateado comigo, ele não está raivoso, ele não está... Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O seu caráter é o mesmo. E a gente vai ver lá no Antigo Testamento, né, o Velho Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. A gente vai ver nesse Velho Testamento que Jesus já mostrava o seu interesse, o seu prazer em ver o seu povo curado. Tanto que ele fala em Êxodo 15, ele fala assim: eu sou o Deus que te sara. E hoje, irmãos, ele não mudou. A Bíblia não precisa ser atualizada a ponto de falar, eu era o Deus. Não, eu ainda sou o Deus que te sara. Então, se numa antiga aliança, se nesse Velho Testamento, Jesus já mostrava esse prazer de ver o seu povo curado, o prazer de ver o seu povo cumprindo os seus dias sobre a terra. Ou seja, você não precisa morrer doente. Não, irmãos, isso não, para mim não é uma realidade mais. Se foi anteriormente na minha família, na minha vida agora é diferente. Agora eu faço parte de uma outra família, ou seja, a família de Deus. Então o Pai já vinha demonstrando isso, que Ele era o Deus que sarava, que Ele queria que o seu povo cumprisse os seus dias sobre a terra, que não precisasse morrer enfermo, doente, numa UTI, no CTI, não. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Então eu já mudei aqui a ordem. E aí o pai, ele é... E o pai, ele... O pai, então, Jesus era a expressão exata do pai. Então, você não precisa ter medo de que Deus vai te castigar colocando uma enfermidade. Se você tivesse o seu filho, você não iria colocar uma enfermidade no seu filho para castigar. Se você não faz isso, quanto mais Deus, o nosso Pai Celeste, o nosso Pai amado, aquele que tem bons pensamentos a seu respeito. Amém? Então, a vontade do Pai é que você seja curado. E outra, irmãos, na verdade, o Pai... Você tem que se ver como Deus já te vê. Marli, como é que Deus me vê? Irmãos, lá no Calvário, quando Jesus Cristo, Ele morreu pelos seus pecados, lá em Isaías 53 diz, a gente vai depois passar por essa passagem, Isaías 53 diz que Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Amém? E por conta disso nós somos salvos. Você crê nisso? Amém, nós somos salvos. Mas lá em Isaías 53 também diz que Cristo levou sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras a cura nos é garantida. E como Deus te vê hoje, quando você recebeu a Jesus Cristo, você que está fazendo o rema, eu creio que está tendo realidade da nova criação, certo? Então, você que passou agora para essa nova realidade na sua vida. Agora você está em Cristo Jesus. E como é que o Pai te vê? Sarado e curado. Você é sarado e curado e é dessa forma que o Pai te vê. E é dessa forma que você precisa se ver também. Amém? Você não é uma pessoa, eu vou pedir ao Pai que me cure. Não, você já é curado e sarado. Você agora está numa outra dimensão, numa dimensão espiritual. E você pode escolher ficar com a dimensão espiritual ou com a dimensão natural. Mas hoje eu já não ando mais segundo essa dimensão natural, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Agora eu tenho uma outra realidade, onde eu falo, não, eu sou curado e sarado. Essa enfermidade, esse sintoma, eu rejeito, é ilegal no meu corpo. Porque hoje eu tenho a vida de Deus operando dentro de mim. Eu tenho a vida de Deus que traz cura, que vivifica o meu corpo mortal. Amém? Então, desde o Antigo Testamento, desde a velha aliança, né, que foi feita com Deus e os homens, Deus já demonstrava esse interesse de ver o seu povo curado e sarado. E outra, Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Ele tinha autoridade, Ele tinha poder, mas quando Ele subiu aos céus, Ele entregou essa autoridade, Ele delegou essa autoridade ao seu povo.
a sua igreja, ao seu corpo. Amém? Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Lá em João 14, 12, 13 diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus 28, 18, Jesus se aproximou-se deles quem? Dos discípulos, e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Então, irmãos, a doença, o agente da doença é Satanás, não é Deus. E você tem autoridade, no nome de Jesus, para repreender, para rejeitar toda investida, toda seta, todo sintoma, que por acaso tenta chegar no seu corpo com alguma sugestão. Você tem essa autoridade que foi dada por Jesus. E Jesus nos deu autoridade no nome dele para curarmos os enfermos, deu para desfazermos as obras de Satanás. Nós temos autoridade para ressuscitarmos os mortos. E isso, irmãos, nos pertence. A cura nos pertence. A autoridade me pertence. Andar sadio, andar sarado, isso me pertence, é meu. Porque eu estou em Cristo Jesus. Eu agora faço parte dessa família. E, além disso, Ele nos deu, o Pai, né? Também nos deu um revestimento de poder. O que é isso, Marli? É o batismo no Espírito Santo, para que a gente possa sair e testemunhar do que o Pai tem feito por meio de nós, amém? O que o Pai tem feito, o que o Pai pode fazer e o que Ele ainda fará. E muitas pessoas, às vezes, ficam presas na dúvida se é vontade de Deus curar, se é vontade do Pai curar hoje, como se isso fosse algo que ficasse lá atrás, em Atos dos Apóstolos, que não fosse mais uma realidade nos dias de hoje. Mas isso não é verdade. Como eu comentei, a gente tem vários relatos. Toda a palavra de Deus, se eu ver aqui desde Gênesis até Apocalipse, a vontade do Pai está descrita nessa palavra. E eu preciso me submeter a ela. Então, a gente já falou do Velho Testamento, lá em Êxodo 15, 26. Eu queria que projetasse, por gentileza, Êxodo 15, 26. E Deus disse... Eram quase 3 milhões de judeus que estavam naquele deserto, não existia sistema único de saúde, não existia emergência, plano privado de saúde, não existia seguro. Irmãos, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de ti, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei, ou seja, permitirei que venha sobre ti, que pus sobre o Egito, de onde eles haviam saído, porque eu sou o Senhor que te sara. Então o Pai já demonstrava esse desejo, essa vontade, a vontade dele, que era permitir, deixar o seu povo curado, livre de enfermidade, porque a gente está falando de um Deus que é vida, que gera a vida, o autor da vida. Amém? Então, em Êxodo, eram quase aqui, a Êxodo 15, Deus estava falando para em torno de 3 milhões de pessoas. E todos eles tiveram a sua saúde. Não havia um fraco, um debilitado, uma estéril. Não, irmãos. Todos sarados e curados. Lá em Salmos 105, versículo 37, fala assim: Deus fez sair o seu povo e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, ninguém doente, debilitado. E aí, quando termina o livro de Malaquias, começa então um Novo Testamento. E nesse Novo Testamento começa em quem, Marli? Em Jesus. Jesus, ele é o testador desse Novo Testamento. Amém? E ele é o novo testador. O que é um testamento, Marli?
ele é, legalmente falando, a vontade de uma pessoa. Então, eu tenho aqui nessa palavra um testamento, a vontade de Deus a meu respeito, a vontade de Deus a respeito do meu país, a vontade de Deus a respeito da minha família, da minha vida profissional, do meu ministério. Aqui eu tenho a vontade de Deus. Qual é a pergunta que você tem feito a Deus? Está aqui a resposta. Essa é a palavra. Essa aqui é a vontade do Pai. Amém? E a Bíblia contém essa verdade. E esse testamento nos garante todas as bênçãos da redenção. Amém, irmãos? Salmos 107, versículo 20 diz: enviou a sua palavra, Jesus, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Jesus já veio. E Ele veio para salvar, para nos livrar do que era mortal. E quem era a palavra do próprio Jesus? Isaías 53, 4, por gentileza, peço que projetem. Ele, Jesus, foi desprezado. Amém? Ele, verdadeiramente, Ele tomou sobre si. Isaías já estava profetizando a respeito de Jesus muito tempo antes de Jesus vir. E falou, verdadeiramente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, por meio das feridas, das pisaduras de Jesus, a cura nos é garantida. Mateus 8,17, por gentileza, Mateus 8,17. Cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías. Em Jesus, houve o cumprimento dessa profecia. Levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas dores. Mateus 8,16. Irmão, por gentileza, você pode voltar? E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Ele não curou alguns, porque o desejo do Pai é curar a todos. Ele não faz acepção de pessoas, de faixa etária, de gênero, de raça, de etnia, não. Não, o desejo do Pai é curar você também. Ele deseja isso, até porque Ele já conquistou isso para você. Amém? Isso já é uma realidade. Se veja curado assim como o Pai te vê. 1 Pedro 2,24 diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Foram sarados, é algo que já aconteceu, não é algo que vai acontecer. Às vezes as pessoas, por não conhecer a vontade de Deus, não conhecer a palavra, o testamento, que Jesus é o próprio testador. E aí as pessoas oram assim, Pai, me cura se for da sua vontade. Pai, cura o fulano. É como se Deus estivesse prendendo a bênção e não quisesse dar. Eu teria que suplicar ao Pai que liberasse a bênção para aquele homem, para aquela pessoa, mas não. Você não precisa, isso é livre para qualquer pessoa. Deus, Ele está pronto a entregar, a curar. Isso já é uma realidade para nós. Então, eu não preciso mais pedir se é da vontade do Pai, porque eu sei a vontade do Pai a respeito de cura. Amém? Então, a minha oração já vai ser agora de acordo com a palavra, fundamentado naquilo que está na palavra. Amém? Então, nós já lemos Isaías 53, do 4 ao 6. Os irmãos, a gente está dando aqui eu estou citando alguns versículos, até para que a gente possa estar meditando. Lá na nossa livraria tem um livro, um curso sobre cura, e você é um ótimo livro para que você possa estar estudando junto com a sua família, ensinando aos seus filhos, a todos aqueles, fazendo devocionais em família, utilizando esses livros que estão na nossa livraria. Amém? Assim como no versículo 6 de Isaías 53, 6,
Ele está falando que Jesus já lançou as nossas iniquidades sobre Jesus, né? E por causa disso eu tenho convicção que eu sou salva. Mas eu também preciso crer na minha cura. Crer que eu já sou curada e sarada, uma vez que Deus também lançou sobre Jesus as minhas enfermidades, as minhas dores. Amém? As nossas. Ou seja, eu preciso crer no plano completo de redenção. Eu preciso crer que eu sou livre da morte, que eu sou livre da miséria, que eu também sou livre das doenças. Amém? Não existe mais maldição. Cristo já se fez maldição por nós. Amém? Irmão, não perca de vista que nós já somos curados. Não perca de vista, quando você estiver declarando a palavra de Deus a respeito de algo, declarando, crendo, resistindo, firme em fé, insistindo, declarando a palavra, já se veja como Deus te vê, curado e sarado, porque isso já aconteceu lá no Calvário. Amém? Então, Cristo, ele já se enfermou por nós. Ele já adoeceu para que nós não precisássemos mais adoecer. Amém? Cura, irmão, é para esse tempo. Quando estivermos no céu, não haverá doença. É para esse tempo, é para agora. Isso já está disponível para nós. Aleluia, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom. E o que você precisa? Que a cura se manifeste no seu corpo físico. Então, quando nós estivermos orando, eu já sei a vontade de Deus a respeito da cura. Eu só vou agradecer por aquilo que já é meu, por essa realidade. Amém? Eu já vou agradecer. Pai, obrigada porque eu sou curado e sarado. E eu me vejo dessa forma, porque para o Senhor nada é impossível. Porque o Senhor já fez tudo na cruz. Eu já sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu já tenho aquilo que o Senhor diz que eu tenho. E eu já posso fazer aquilo que o Senhor diz que eu posso fazer na tua palavra. Amém? Paulo, lá em 2 Coríntios 5, 7, ele fala, porque nós vivemos por fé e não por vista. Né? Paulo aqui, ele estava mergulhado mais na dimensão espiritual do que na dimensão natural. E é dessa forma que nós devemos andar. Para você, qual é a dimensão que é mais importante, que é mais real? Irmãos, a dimensão de Deus, ela é a mais real. Fica com a dimensão do Pai. Creia naquilo que a palavra de Deus já afirma a seu respeito. Amém? E não espere Deus fazer algo, não espere Deus te curar, uma vez que Ele já te curou. Eu não vou esperar um momento propício, eu não vou esperar um momento de Deus para a cura. Não, o Pai já te curou. É um tempo para agora, para hoje. É já, isso é fé. Quando eu falo assim, não, o Pai vai me curar quando Ele quiser, o Pai vai me curar no tempo de Deus, ou quando um determinado ministro ungido. Irmãos, a palavra de Deus já é ungida. Aqui você tem a palavra de Deus, a própria palavra. Quando você lança uma palavra de cura, é Jesus te curando. E outra, quando a gente fala assim, quando Deus quiser, um momento específico, isso é esperança, isso não é fé. E eu não ando segundo esperança, eu ando pela fé. Vivemos por fé. Esperança é algo que você acha que pode, tem uma probabilidade, uma chance. Não, a fé já é. É agora, como disse o pastor, é now. Amém? Então, creia que já é uma realidade. Aquele sintoma, às vezes, é uma seta, é um engano de Satanás que vem, mas você já rejeita, seja rápido em rejeitar, rápido em repreender e falar, aqui não, Satanás, aqui não, enfermidade. Você não tem lugar na minha vida. E você que é pai, você é autoridade na sua casa para repreender a enfermidade sobre seus filhos. Não permita, irmãos. A palavra de Deus lá diz em Salmo 91, nenhum mal chegará à minha tenda, ou seja, à minha casa. E eu fico com essa palavra. Essa palavra, irmão, como nós falamos no início, é infalível. Ela é completa, ela é final. E eu fico sobre essa palavra. Pai, é sobre a tua palavra. Irmãos, essa palavra funciona. Essa palavra funciona. E no nome de Jesus, se você está lidando com alguma enfermidade, não peça a Deus por cura. Se você pedir a Deus para te curar, você está afirmando que Ele ainda não fez, que Ele ainda não te curou. Mas Ele já te curou. Pai, me cura. Não, Ele já te curou. Isso é uma realidade para você. Viva pela fé, crendo na palavra. Creia e confesse a palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai ver agora algumas verdades que estão nesse testamento.
Amém? Que é para nós, os seus filhos. Primeiro, a cura é para hoje. Eu sou o Deus que te sara. Deus não mudou. Ele não mudou. Ele é atemporal. E Ele continua sendo Deus que já nos curou. Existem também na palavra de Deus, lá em Mateus 10, 7 e 8, Lucas 10, do 8 ao 9, Marcos 16, 17 ao 18, que são comissões. Jesus comissionou os discípulos e essas comissões, elas nunca foram revogadas. Primeiro, Cristo comissionou os 12 discípulos a curar. Em Lucas 10, do 8 ao 9, Jesus comissionou 70. Em Mateus 16, 18, ele comissionou a todos os que creem. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. E se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Irmão, essa comissão nunca foi revogada. Você faz parte dela, sabia? Se você crê, você faz parte dessa comissão. E olha que interessante, no versículo 20, os discípulos, eles foram por toda parte, eles anunciavam e pregavam o evangelho. E Deus, o Senhor, cooperava com eles, confirmando a palavra com muitos sinais. Amém? A segunda verdade que está nesse testamento é vontade de Deus curar. Irmãos, Deus quer curar. É vontade dele. Havia um homem na Bíblia, ele era um leproso, e ele foi até Jesus, e ele não conhecia a vontade de Deus a respeito da cura, né? E Jesus fez questão de corrigir a incerteza dele. Está lá em Marcos 1, 40 a 42. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Irmãos, Jesus cheio de compaixão. E que essa compaixão possa queimar nos nossos corações, por vidas, amém? E Jesus estendeu a mão e tocou nele. Irmãos, aquele leproso, ele tinha que viver longe da sociedade. Ele não podia, segundo as tradições daquele povo, viver junto. Então, ele não recebia um toque. E Jesus tocou naquele homem e diz: eu quero, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu e aquele homem foi curado. Amém? E a terceira verdade que está nesse testamento é que a cura é para todos. Está lá em Mateus 12, 15, parte B. Lucas 14, 36, também a parte B. Amém? Lucas 6, 19, Lucas 8, 16 e 17, Lucas 4, 40. E eu vou ler com os irmãos Mateus 8, 16 e 17, que diz: ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples palavra, com uma simples ordem, e curou todos os enfermos. A cura é para todos. E se cumpriu desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías há muito tempo atrás, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e Ele removeu as nossas doenças. Irmãos, Deus é o autor da vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo em amor. É o mesmo que é movido por compaixão. Se você for ler um pouco da biografia de Smith Rinderolf, ele era movido por íntima compaixão. Quando ele via uma pessoa enferma, ele ficava totalmente entristecido com aquela situação. E algo também, ele tinha raiva, indignação com relação à doença. Ele não aceitava, ele tinha uma raiva dentro dele, uma raiva santa, vamos dizer assim, com relação à enfermidade, a ponto dele ser agressivo no momento da cura.
Tinham homens que eram tinha um homem que tinha um câncer no estômago, e ele foi movido pelo Espírito Santo. Ele deu um soco naquele homem, aquele homem caiu totalmente curado. Então ele tinha uma compaixão e uma indignação santa por dentro, que fazia com que ele se movesse daquela forma. Amém? E para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos lá em Atos. Amém? Lá em Atos 2, 42 e 43. Aqui está comentando um pouco do início da igreja primitiva, e diz assim: perseveravam, né, os irmãos que estavam ali na igreja, no início da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E quando você vai agora para Atos 3, do 1 ao 8, que diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, um coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo. E essa porta era chamada Formosa, né, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram. Irmão, Pedro não fez uma oração. Ele simplesmente requereu a cura daquele homem no nome de Jesus. Amém? E Marli, como é que a gente pode mostrar isso na Bíblia, além desse versículo? Se a gente for lá para João 14, do versículo 12 ao 4, diz assim: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes aqui também quer dizer requerer, exigir em meu nome, e eu farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus aqui não está, irmãos, falando de oração, como ele está falando lá em João 16, 23 e 24. Aqui ele está falando de usar o nome dele para, inclusive, ser curado, para, inclusive, orar pelos enfermos. A fé no nome de Jesus, a fé no nome fez com que esse homem fosse curado. E se a gente for ler lá em ainda em Atos 3, no versículo 16, Pedro falando, né, aos homens a respeito do que havia acontecido, ele diz: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, o nome de Jesus, fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio do nome de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Não foi no nome de Pedro, não foi no nome de outra pessoa, foi no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus. Não adianta usarmos o nome de Jesus se não tivermos fé nesse nome. E para ter fé, se expõe à palavra. Ouça, se alimente da palavra de Deus, que você vai usar fé no nome de Jesus. E os resultados dirão o quanto de fé nós temos no nome de Jesus. Os resultados dirão. Não é mágica, irmãos, é fé na palavra de Deus. Não é métodos humanos. Amém? Nós estamos aqui tratando de coisas espirituais. Então não é mágica, não é algo que vem do homem, não. É fé, é a fé no nome de Jesus. E a cura não ocorreu porque Pedro era um apóstolo. Não, de jeito nenhum. A cura ocorreu por causa da fé no nome de Jesus. Todo aquele que requerer. A gente leu aqui em João 14, 12, que diz que nós faremos as mesmas obras que o nosso Pai. E como nós faremos isso? Está no versículo 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Tudo quanto requerer, exigir. Por que eu posso exigir a cura? Porque ela já me pertence. O Pai já conquistou Jesus já conquistou para mim.
já é a minha realidade. Amém? Aí você pode falar assim, mas Marli Pedro era apóstolo. Mas, irmão, se você for para Atos 6, fala de Estevão. Estevão era um diácono. E vamos ler lá em Atos 6, 8. Estevão, Atos 6, 8. Estevão, diácono, cheio de graça e poder. Em algumas versões diz cheio de fé e de poder. O que ele fazia? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, se você ler também aqui em Atos 6, 5, diz, Atos 6, 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, ele não era um apóstolo, ele não era um evangelista, um mestre, um pastor, mas ele tinha algo. Ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de fé e cheio do poder de Deus. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Às vezes você pode achar que essa comissão, que essa ordem de ir, de orar pelos enfermos para que eles sejam curados, seja para alguns, mas isso também é para você. Como a gente viu aqui, Estevão, ele tinha as qualidades, né, quais? Cheios de fé e do Espírito Santo, cheio de fé e do poder. Aleluia! Então, como é que Marcos 11, 20, um versículo que nós conhecemos muito, está lá em Marcos 11, 23, partindo do versículo 22, diz, e Jesus respondeu, tendes fé em Deus, e porque em verdade vos digo que quando você disser, quando qualquer pessoa disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim se fará se não duvidar no seu coração. Crer que se fará o que diz, e o que diz é feito por meio da fé. Não duvide no seu coração, creia somente, amém? Então, Romanos 8, eu vou pedir para que o grupo de louvor possa subir. Romanos 8, 11. Diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, esse versículo, ele está falando aqui de algo que vai acontecer no arrebatamento, mas eu creio também que ele é uma realidade para nós hoje. Nós temos o Espírito Santo que vive dentro de nós, ele já vive dentro de nós e ele pode vivificar o nosso corpo mortal. Você crê nisso, irmãos? O que seria mais difícil, naturalmente falando, ressuscitar Jesus ou curar alguém enfermo? Naturalmente falando, ressuscitar Jesus era o mais difícil, certo? Isso já foi feito. O que é um câncer? Uma dor de cabeça? O que é uma artrose para Deus? Nada. Nada, não é nada. O nosso Deus é invencível. Nosso Deus é invencível. Toda enfermidade, tudo aquilo que é ilegal no nosso corpo, nós podemos usar o poder que há no nome de Jesus para repreender isso, para rejeitar no nome de Jesus. E como nós falamos, o plano de redenção, esse plano ele envolve a salvação, né? Nós somos livres da morte eterna e nós agora podemos viver em Cristo a vida eterna, viver nessa nova realidade. Nós também, nesse plano de salvação, esse plano de redenção, há também disponível para você cura divina. Amém? Você não precisa mais viver doente, não. A sua realidade é outra em Cristo, você é curado e sarado. E você pode hoje receber isso. Se você sentiu, permitiu que a palavra de Deus queimasse no seu coração e você deseja receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço para que você levante a sua mão. Amém? Há também disponível para você algo que é o revestimento de poder, como foi falado, para que você possa testemunhar de Cristo Jesus por onde você passar, em Brasília,
no Distrito Federal, e onde você for, você pode testemunhar de Cristo, recebendo esse revestimento de poder para cumprir o propósito e o chamado de Deus para você. E a evidência disso, desse revestimento de poder, é o falar em outras línguas. Se você já recebeu a Jesus e você ainda não fala em outras línguas, e gostaria que alguns irmãos lhe acompanhassem nessa oração, você pode levantar a sua mão agora? Não? Amém. Amém. E se você hoje recebeu essa palavra, e essa palavra gerou fé no seu coração, e você deseja receber uma oração de cura, amém? Alguém no nosso meio, uma oração de concordância, né? Concordando que você já é curado no nome de Jesus. Amém? Tem alguém? Não todos sarados? Amém. Amém. Obrigada, irmãos.